Estamos recebendo a visita do pastor Bruno Gustavo Godoy. Nós temos o prazer de conversar com ele hoje aqui no programa da Vera. Já fazia alguns meses que nós não trazíamos, não é, o quadro Quando Deus Falou Comigo. Mas hoje nós temos ele, que é um convidado especial. Seja bem-vindo, pastor. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado, Vera. Foi uma honra, uma satisfação muito grande eu estar aqui presente nesse dia de hoje, para trazer um pouco aí da nossa trajetória, da história, daquilo que Deus tem feito, né, e está fazendo, e falar um pouco aí dos mistérios de Deus aí que estão nos acompanhando aqui nessa tarde de hoje. Quando Deus Falou Comigo, esse é o nome do quadro. Pastor, você é jovem, tem 30 e poucos anos, 34 anos. Desde quando você teve uma experiência e segue esse nosso Deus? Conta tudo, vai lá. Vem de família? Vamos lá, vem de família. Isso é interessante, né? Essa é uma das perguntas que a gente mais escuta no dia a dia, né? Como que Deus fala? Qual é a forma? É numa visão? É numa voz? Então, muitas perguntas que as pessoas falam pra gente. Então, eu comecei, a minha conversão foi em 2004, quando eu aceitei o Senhor como Salvador. E me batizei, comecei a participar no grupo de jovens da mocidade. E sempre tive uma vida de oração, né? Sempre buscando a Deus. Mas a minha mãe, ela agora faz 38 anos que ela é evangélica, veio da igreja Deus e Amor. Então a igreja, ela já veio, esse ministério já veio com revelação de lá. Minha mãe é muito usada nisso e nisso causou em mim um despertamento muito grande, né? Porque eu queria saber, né, qual é a forma de Deus falar com a minha mãe, porque a minha mãe atendia muita gente na minha casa, por telefone as pessoas ligavam, né, para minha mãe. Então aquilo, quando a gente é pequeno, a gente fica anotando muito isso. E eu anotava muito isso, e quando eu fui para o Evangelho, eu comecei a buscar, só que eu não ouvia Deus falar comigo, apenas eu via as pessoas sendo usadas por Deus. Mas aquilo começou a criar um despertamento no meu coração, e eu comecei a fazer a obra, mas eu não imaginava quando isso ia acontecer. Então, a minha vida foi muito difícil. Eu passei uma trajetória muito difícil na minha vida, sofri muito, passei muita prova, muita dificuldade, né? Cheguei até a passar necessidade com a minha família. Lembro muito bem que em 2010 eu desci na rodoviária aqui de Balneário Camboriú com uma sacola na mão, junto com meu filho, procurando a minha mãe, que fazia já 5 para 6 anos que eu não via ela e nem minha família. Nós tínhamos perdido o contato, telefone, contato de conversar, e nisso eu estava numa outra cidade, né? Porque por rebeldia, por ter afastado dos caminhos do Senhor, eu tinha ido embora. E nisso eu sofri muito, e Deus me trouxe através da dor. Eu cheguei em Balneário para procurar a minha família. O propósito era para encontrar a minha mãe e minha família, porque eu tinha um menino, na verdade 2 meninos, o Gabriel e o Gustavo. E eu peguei e vim para Balneário Camboriú em busca de encontrar a minha família. Quando eu cheguei aqui, eu não encontrava ela. Eu tinha 3 dias para ficar numa casa que a pessoa me concedeu para ficar, para encontrar minha família. Nisso eu teria que encontrar um lugar para me ficar com meu filho. Então, nesses 3 dias eu fiquei o dia todo, à noite, procurando a minha mãe, não encontrava. Até que, enfim, um dia eu estava passando numa rua e, de repente, eu olho para o lado, eu vejo a minha mãe passando, caminhando na estrada. Foi onde que, naquele momento, eu entendi que Deus estava me dando algo, naquele momento ali, que Deus tinha um mistério na minha vida, algo tremendo, porque eu encontrei a minha mãe assim na rua, sem que ninguém comentasse, que ninguém falasse, né, Vera? Qual a capacidade, qual a condição real disso acontecer? Você chegar numa cidade, procurando alguém sem saber nada, e de repente, na rua, você olha para o lado e você encontra a pessoa. Então foi algo divino, né? Porque foi eu andando na rua, andando dentro de um carro, lembro até hoje, olho para o lado, a minha mãe caminhando. Então aquilo ali eu vi que foi algo de Deus, foi algo que não tinha explicação, porque eu tinha 3 dias para encontrar minha família, ou eu tinha que entregar o meu filho para o conselho, porque eu não tinha onde ficar, tinha que achar um lugar. E de repente, Deus, no último dia, Deus apresentou a minha mãe, onde eu fui morar com ela, e daí comecei a frequentar a igreja com ela sempre nos cultos,
eu comecei a buscar ao Senhor. Que idade você estava aí, pastor? Eu estava mais ou menos com 25, 26 anos de idade. A gente acompanhando. Mais ou menos eu estava com 25, 26 anos de idade quando eu comecei a frequentar, a buscar, né? Buscar a Deus e assim, pastoreando mesmo, que eu estava buscando ao Senhor. Foi 7 anos ali que Deus me deu realmente a revelação, né? Através do monte. Deus já me usava com profecias, Deus já me usava através da palavra, com libertação, mas foi um dia que eu estava no monte e de repente o Espírito Santo de Deus falou no meu coração muito forte comigo e eu acabei comentando com a minha esposa, falei, olha, aconteceu algo e eu escutei aqui uma voz, eu não sei o que é isso, e eu perguntava, quando Deus começava a me usar, eu perguntava para as pessoas se realmente alguém da família dela, se tinha alguém da família que tinha o certo nome que Deus me passava. E das pessoas. Ele começou a te revelar nome. Nome e começou depois a revelar também. Deus começa a revelar as situações, os problemas das pessoas. Deus já me revelava, mas literalmente nome assim, que você vê um nome assim, é realmente impactante. E foi aonde eu perguntava, porque eu tinha muita dúvida. Eu perguntava para as pessoas, olha, por acaso você tem alguém, isso e assim? Porque eu não chegava em falar antes, primeiro, porque eu tinha medo de entregar e falar assim, o que está acontecendo? Né? Entregando nome, mas né, eu nunca vi isso na minha vida, é algo, né, diferente, não tem como, é algo assim que não tem como explicar. Então Deus falar de uma pessoa que você nunca viu na vida, e você nunca vê a pessoa na vida, e você vê ela pela primeira vez, e o Espírito Santo de Deus revelar a vida dela, falar a situação e dizer família dela que às vezes nem existe mais, já partiu dessa terra, e Deus revelar a situação, o problema da pessoa. Então é uma situação difícil e aí Deus começou a revelar e eu comecei assim no início perguntar primeiro se a pessoa, se é alguém da família, se era alguém conhecido. De repente a pessoa falava, e foi onde que eu fui me despertando o dom e fui vendo que realmente eu entendi que as revelações que Deus passava para minha mãe naquele tempo que ela orava por telefone e pelas pessoas, eu entendi que aquilo ali era Deus me passando algo para mim. E foi onde que o Espírito Santo de Deus começou a trabalhar. Hoje, para a glória de Deus, a obra tem sido uma bênção. Deus tem revelado, falado através da divina revelação, porque a revelação é de Deus, a revelação é algo divino, né? E Deus, ele tem as pessoas para poder. Tem gente que tem o dom de maravilhas, tem o dom da cura divina, tem o dom da libertação, tem o dom de... Deus deixou, né, os seus profetas na terra para isso. Então Deus me escolheu, por eu vim para cá por um propósito. Sofri, paguei muito preço, também não foi assim de uma noite para o dia, foi muita oração, foi muito jejum, foi muita obediência, muitas coisas que aconteceu na minha vida para me chegar até onde a gente chegou aí. Mas hoje eu vejo assim, Deus, até quando eu chego em casa, é bom lembrar, Vera, que eu chego na minha casa, depois do culto, eu vou assistir o vídeo, eu vou ver a revelação que Deus fez, porque eu fico impactado pelo que Deus está falando. Você mesmo fica impactado. Eu fico impactado da maneira que o Espírito Santo de Deus revelou. Eu chego em casa, a primeira coisa que eu quero fazer é chegar, ver o vídeo e falar, não pode, olha só, olha a forma que Deus falou de maneira... Eu tipo assim, eu fico assim, surpreendido do que Deus está fazendo. É audível. Audível. Audível para você. Não é uma visão. Uma visão a gente tem quando a gente vê um anjo, quando a gente vê... Já viu anjo, pastor? Várias vezes. Você viu e existe também? Você vê? A gente vê, na negativa, a pessoa nem precisa estar no mundo espiritual, a pessoa vê. Tem pessoa que vê vulto dentro de casa. Tem pessoas que escutam vozes. Tem gente que às vezes está dentro de casa. O mundo espiritual, né? Ele é tão real quanto o material. Por isso que nós estamos aqui falando de Deus e dos seus profetas e de como ele trabalha e quer se relacionar com os homens. É que na verdade as pessoas elas escutam vulto, elas escutam voz. Tem gente que está passando um processo espiritual, que elas estão dentro de casa, elas escutam voz e elas não sabem de onde vem essa voz. Tem gente que escuta o seu nome e ela não sabe quem está chamando. Já aconteceu de pessoas dizer para mim, pastor, olha por mim, porque eu estou na minha casa, as coisas começaram a dar errado, e eu escuto voz me chamando, que eu abro a porta da minha casa para ver lá fora, não tem ninguém. Então, isso aí é algo, vamos dizer assim, não é da parte de Deus, mas é algo ruim.
né? Porque uma pessoa que ela está escutando o nome e não sabe quem é, entendeu? Mas agora, a diferença de você ouvir um nome e saber quem é diferente, porque nós ouvimos o nome, mas sabemos o nome que Deus dá. Jesus disse, né, meus filhos, minhas ovelhas reconhecerão a minha voz. Então tem a voz de Deus, e Deus também fala, por isso no quadro, quando Deus falou comigo, Deus fala. Então, isso é muito forte. Então a gente teve uma trajetória, estou contando só um pouco do que ocorreu, porque as pessoas, elas me perguntam muito, como é que é, pastor, como é que fala, né? Existe aquelas pessoas com dúvida, tem pessoas, porque é uma dificuldade Deus revelar uma pessoa pelo nome. Eu acredito, o ser humano, o ser humano, ele é o quê? Ele é falho, ele tem, Jesus diz lá no livro de Lucas, né, que quando Jesus chegou naquela figueira, Jesus chegou na figueira com fome, olhou para ela para pegar o fruto dela e não tinha. Jesus mandou secar a figueira na hora, a ponto de o discípulo ficar espantado, disse, mas como que isso aconteceu dessa figueira secar de repente? Jesus diz, assim como aconteceu com essa figueira, se vocês não duvidarem, também poderão fazer a mesma coisa que eu fiz. Então, a dúvida gera na pessoa, porque algo sobrenatural. Hoje, você levantar uma pessoa que levanta, o paralítico levanta de uma cadeira de roda, alguém que conhece uma pessoa que está tanto tempo, a pessoa levanta, e aí, como é que pode? Mas quando ela vê que realmente Deus fala com ela ou acontece com ela, ela acaba entendendo que realmente é uma realidade, que o Espírito Santo de Deus, ele fala através, né, dos seus profetas na terra. Deus era, e ainda é o mesmo que virá. Isso. Ele sempre é. E Deus realmente fez milagres, mas Ele faz milagres nos dias de hoje. Isso, Vera. Existem vários profetas em vários lugares usados por Deus, que o mesmo dom que a gente tem, as pessoas têm também. Então, dons espirituais. Então, é uma coisa que Deus, dons espirituais, ele vem através do quê? Através da busca, através da oração. E quando Deus tem um chamado para aquela pessoa sobre isso, tem gente que aceita o Senhor como Salvador, mas nunca vai pregar a palavra em cima do altar, mas vai ser salvo. Tem gente que vai se aceitar o Senhor, que nunca vai louvar em cima de uma igreja, mas vai ser salvo, porque ela não tem o chamado de louvar e nem o chamado de pregar. Tem uns que foram chamados, por isso que Paulo nos ensinou, cada um fica na sua vocação, né? Então, cada um fica na sua vocação. Aqueles que foram chamados para ser profeta, seja profeta. Aqueles que foram chamados para o dom da cura, que usa o dom da cura. Aqueles que foram chamados para profetizar, que profetiza. Então, cada um tem um chamado para fazer a obra de Deus. Então, foi isso que está ocorrendo hoje, né? Deus tem falado, tem alcançado, e o melhor de tudo, Vera, que não somente a revelação, porque às vezes a pessoa fala assim, mas Deus revelou, e aí? O que aconteceu? Só revelou, falou o nome? Não. A revelação, quando ela é de Deus, a revelação, ela acontece na sua vida. Ela não é só revelada pelo profeta, ela acontece na sua vida, é o que está ocorrendo, né? E fora outras coisas que Deus tem feito na vida das pessoas. Mas acredite, a revelação de Deus é um mistério, e mistério não tem explicação, não tem. E só se discerne realmente com o Espírito Santo. O Espírito Santo, que acredita, tenha fé, porque Deus pode mudar a sua vida. Vamos fazer uma oração por você agora, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, nós te damos graça e te louvamos por esta entrevista. Sabemos que o Senhor é soberano. A sua palavra nos diz que o Senhor, meu Deus, faz todas as coisas. Operando, Deus, Pai, ninguém impedirá. Abençoa cada um, Pai, que vai ouvir, que vai participar. Senhor, que o Senhor venha iluminar esta vida. Eu não sei qual é o problema, qual é a dificuldade que esta pessoa está enfrentando, mas a tua palavra nos diz que agindo o Senhor, ninguém pode impedir, Deus. Abençoa, Pai, ilumina cada um que está ouvindo e participando desta entrevista, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, pastor. Deus te abençoe. Glória a Deus.